Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho segundo escreveu nosso irmão Dr. Lucas, que escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos, capítulo 7, alguns versículos desse texto, a partir do versículo de número 36. Quero convidar você a ler com a gente, pensando sobre o Natal que chegou, graças a Deus. O Natal chegou, minha gente. O Natal chegou. Que Natal é esse? O Natal chegou. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 em diante. Quero convidar você a fazer a leitura comigo, por favor, a partir do versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, o que ele fez? Tomou lugar à mesa. Nós vamos ler o texto inteiro, até o versículo 50, tá bom, produção? Vamos lá, 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, o que ela fez? Levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Versículo 41, leia comigo. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, qual foi a frase que ele disse à mulher? A tua fé te salvou, vai-te em paz. O Natal chegou a mais uma casa, mas essa casa não estava preparada para receber o Natal. A casa era grande o suficiente para receber muita gente podia ir para aquela casa, mas nem todas as pessoas eram bem-vindas. Na visão do morador, nem todo mundo poderia entrar. Alguns eram incluídos e outros eram excluídos, e até os que foram de certa forma incluídos, também foram de certa forma excluídos. O Natal chegou àquela casa, mas aquela casa não estava preparada para recebê-lo. Versículos 36 a 38, eu convido você a reler comigo esse texto que diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Essa mulher, cujo nome não é registrado nesse texto, entrou na casa do religioso, embora ela soubesse que ali na casa do religioso ela não fosse bem-vinda.
No entanto, a vinda de Jesus para aquela casa fez com que ela vencesse os obstáculos, e apesar de toda a resistência à presença dela, ela chegasse àquele lar, chegasse àquela casa. O padrão de espiritualidade do anfitrião era o modelo fariseu. E o modelo fariseu chegou a um certo nível que ele acabava excluindo as pessoas, porque julgava as pessoas não pela essência, mas pela forma. E o modelo farisaico, que prossegue ainda hoje, estabelece o modelo da forma como padrão a ser estabelecido, sem levar em consideração a essência, quem é a pessoa, o que ela faz, a verdade que está dentro dela, mas é capaz de julgar a pessoa pela sua aparência, ou os seus ritos, os seus atos. Era esse um problema. No caso deles, eles estavam perto do sagrado. Quanto mais perto do sagrado eles estavam, menos quebrantados eles ficavam. E o problema não era o sagrado. O problema não era o sagrado, como hoje em dia algumas pessoas são anti-religião, passam a expressar. Aqueles que querem ficar longe da igreja e distantes disso, dizem, olha, o problema é esse engajamento com o sagrado que tem tornado as pessoas assim. Não é isso. O problema não era o sagrado, o problema eram as pessoas. A maneira como elas lidavam com o sagrado. Cada vez que se aproximavam disso, elas ficavam endurecidas, não por causa do sagrado, mas em razão da sua religiosidade, julgavam os outros a partir da sua própria ótica, fundamentando a sua vida em forma e não em essência. Sabe o que aconteceu com eles? Eles perderam duas coisas fundamentais: contemplação e relacionamento. Contemplação e relacionamento são coisas necessárias para a nossa vida espiritual, necessárias e fundamentais para o nosso desenvolvimento. A contemplação nos leva a contemplar quem é o Senhor. Há uma pesquisa que perguntou às pessoas assim: quem é Deus para você? Sabe qual foi a resposta da maioria? Deus para mim é tudo. O que é tudo? Pergunta no momento da contemplação. Quem é tudo? O que é tudo? O que Deus é? Quem Deus é? Qual é o seu relacionamento com Ele? A sua experiência pessoal com Ele? O seu tempo na presença dEle, contemplando o Senhor, glorificando o Senhor, agradecendo o Senhor, declarando o seu amor, a sua gratidão, o seu louvor ao Senhor. São experiências extraordinárias que a gente só pode ter se tiver um tempo de contemplação. Uma segunda coisa fundamental: relacionamento. Relacionamento. Já ilustrei isso aqui, quero trazer de volta para fixar isso na nossa mente. A esposa chama o esposo para uma conversa. Marido preocupado, imagina que será uma DR. Meu time perdeu ontem. O que é pior do que isso? Aí vem alguém propondo uma DR para você. E a DR é simples, ela começa a contar sobre o seu dia. Como é que foi o seu dia? Não era uma discussão, era apenas o seu dia. E o marido, e ela fala. Essa mulher fala muito, essa da minha ilustração. Ela falou. Quando ela terminou de falar, ele pensou em contar para ela também como foi o seu dia. Quando ele começa a contar, ela levanta e sai. Pastor, vejo que tu és profeta. Estou mandando recado para ninguém, não. No outro dia, ela chama o marido: quero conversar com você. Marido disposto: que maridão? Pode falar, minha filha. Aí ela conta como é que foi o dia dela. Ela fala. Quando ela termina de falar, ele começa a falar. Quando ele começa a falar, o que ela faz? Sai. É relacionamento? Parece um pouquinho aquelas pessoas que dizem que oram muito, mas não leem a Bíblia. É tipo isso. Falam. Quando Deus começa a falar, dorme. Sai. Como se tivesse entre aspas, sabe? Deixa Deus falando sozinho.
A gente precisa aprender que o relacionamento é fundamental, e o relacionamento e a contemplação vão nos afastar de viver esse modelo farisaico que está presente naquele tempo e continua presente na nossa vida hoje. O que aconteceu ao religioso do texto bíblico, infelizmente, também pode nos atingir hoje. A gente pode perder a essência e ficar na forma. A gente pode perder a contemplação e o relacionamento, ficar amarrado a ritos e rituais, a repetir a mesma coisa desde 1519. Antes de entrar na casa, nesta casa, onde o Natal estava sendo apresentado, alguma coisa extraordinária aconteceu com aquela mulher, e que a gente pode definir isso apenas com uma expressão: convicção de pecado. A convicção de pecado é algo fundamental. Só que a gente começa a resistir à ideia de convicção de pecado, dizendo que a gente não é tão pecador assim, que tem gente pior do que eu. A gente aprendeu, fruto de uma instrução religiosa ao longo dos anos, que existem pecados piores que outros. A gente aprendeu que existe pecadão e pecadinho. E tem gente que dá cor para os pecados. A gente aprendeu que existem pecados que são mais importantes. Isso faz com que algumas pessoas se sintam menos pecadoras do que outras, como se fosse menos importante aquele pecado, enquanto a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus e nos afasta uns dos outros. Exatamente por isso nós precisamos ter convicção de pecado. E é o que acontece com essa mulher. E aqui tem duas evidências maravilhosas. A primeira delas é que ela foi até Jesus ao invés de se esconder dele. Foi até Jesus. Foi encontrar com ele ao invés de se esconder dele. O pecado nos afasta de Deus, mas a convicção de pecado nos leva à presença do Senhor. Uma pessoa que tem convicção do pecado, ela quer confessar o pecado e abandonar o pecado, porque não há condições de permanecer sob o peso terrível do pecado. Não queremos mais. A luz chegou à nossa vida, acendeu, queremos uma vida nova. Ela correu para Jesus, ao invés de se esconder dele. A segunda coisa, a postura, as atitudes dela. O texto vai contar que ela ficou aos pés de Jesus. Diz que ela teve um quebrantamento, ela teve choro. Diz que ela beijou e ungiu os pés de Jesus. Ela adorou. Veja que são 3 etapas importantes aqui. Primeira, ela ficou aos pés de Jesus. Segundo, ela se quebrantou, ela chorou. Terceiro, ela adorou. São 3 etapas importantes aqui de quem tem convicção de pecado, que não fica medindo a vida do outro, avaliando a vida do outro. Não há lugar para aquela mulher que chega no momento de quebrantamento espiritual, cheia de convicção de pecado, olhar para o fariseu e julgar o fariseu. Olhar para as outras pessoas e pensar: eu pelo menos eu trouxe aqui o vaso de alabastro, eu pelo menos estou aqui chorando aos pés dele. Não tem lugar para isso. Sabe por quê? Porque não cabe, porque eu só me vejo ali na presença do Senhor, e quebrantado pelo Senhor, eu tenho a minha vida mudada pelo Senhor. O versículo 36 e o versículo 45 e 46 nos ajudam a entender isso. Convidou um dos fariseus que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E Jesus disse para ele, mais adiante: não me deste o ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. E o fato dele não ter tratado Jesus como se esperava que um anfitrião tratasse um convidado, pode revelar 2 características curiosas. A primeira é que a ausência do tratamento pode indicar a ausência de respeito, além de um certo desprezo. Ausência de respeito e até um certo desprezo. Uma segunda coisa é que ele talvez achasse que já tinha feito muito. Você já ouviu alguém dizendo que foi à igreja e fiz a minha parte? Já fiz a minha parte. Gosto de ir cedo para resolver logo. Gosto de cedo. Já resolvi. Meta alcançada. Até aqui a posição do fariseu está bem distante de Jesus, ainda que fisicamente ele estivesse pertinho de Jesus. A gente precisa
discernir que proximidade física nem sempre é proximidade espiritual. A comprovação dessa postura vem à tona por meio do pensamento do fariseu. Esse texto deve nos chamar a atenção para o que a gente pensa. Olha o que diz o versículo de número 39. Versículo 39 nos diz assim: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Leia comigo o que ele diz: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. 3 lições importantes aqui. Em sua mente, Jesus, ele acha, que Jesus deveria saber quem era a mulher. Deveria saber quem é essa mulher, mas jamais poderia saber quem ele era. Veja que coisa curiosa. Ele achava que Jesus tinha obrigação de saber quem era aquela mulher, mas que era impossível para Jesus saber quem era ele. Este é o lugar de quem julga. O lugar de quem julga é aquele que sabe os defeitos de todo mundo, que acha que Deus deveria pesar a mão sobre as pessoas, mas acha que Deus não poderia pesar a mão sobre ele. O Senhor que conhece o pecado do outro, conhece também o pecado da gente. Ei, misericórdia. Ele se julgava superior à mulher, algo que a religiosidade pode nos induzir, e incapaz de perceber que Jesus poderia discernir os pecados dela, sem deixar de discernir os pecados dele. O fariseu do texto bíblico conhece bem a lei, mas desconhece a graça. Conhece a lei, mas desconhece a graça. Ele julga a mulher de uma tacada só, ele é bom. Ele julga a mulher e a Cristo, mas não consegue se ver, não consegue olhar para si, não consegue se perceber. Os seus olhos, quando o assunto é julgar, estão voltados como metralhadoras para os outros, enquanto deveriam servir para gerar um autoexame, como Paulo ensina, inspirado pelo Espírito Santo, ao falar sobre a ceia do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas até para pessoas como alguém assim, tem saída. O Evangelho é maravilhoso, o Evangelho é boa nova, até para gente assim, tem saída. Ainda que buscasse a força da lei para outros, a bênção da graça também se movimentou para ele. Veja comigo, versículos 40 a 43, diz assim: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. E ele conta essa história. Leia comigo a história. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia quanto? 500 denários. E o outro? 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão. Qual foi a resposta dele? Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus. Irmãos, tem 3 personagens nessa história. Quais são os 3? O primeiro, credor. O segundo, devedor dos 500. E o terceiro, o devedor dos 50. Então tem um credor e 2 devedores. É isso mesmo? Tá certo? Então veja, a esses 2 que aí estão, a história é contada. Primeiro, nenhum dos 2 tinha com que pagar. Deu para entender isso no texto bíblico, irmãos? Nenhum dos 2 tinha com que pagar. Um devia 500, outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que pagar. Aos 2 foi perdoada a dívida. Aos 2, o credor resolveu perdoar ambos. É óbvio que Jesus estava falando dos 3 personagens que ali estão. Está falando dele mesmo, Jesus. Está falando do fariseu, Simão, e daquela mulher.
Jesus está se referindo a eles, contando a história para eles e apontando para ele a possibilidade de ser perdoado, de ser alcançado pela graça do Senhor. O perdão foi oferecido a ambos. A mulher que fez o que o fariseu não fez, e ao fariseu que não fez o que a mulher fez. Porque nenhum dos dois teria condições de pagar. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois teria condição de fazer o que precisaria ser feito para que a dívida fosse paga. Deu para entender que a gente está falando da nossa vida espiritual? Deu para entender que nem o mais religioso ou menos religioso, o mais crente ou menos crente, o super afastado ou mais... nenhum de nós teria condições de pagar a nossa dívida espiritual, que a nossa conta era muito alta, que nenhum de nós teria, com nosso esforço, com nosso empenho, nossa generosidade, nossa presença, nosso ativismo, nossa palavra, nenhum de nós teria condições de trazer alguma forma de sermos acolhidos por Jesus por meio da nossa obra. Nenhum de nós teria condições de pagar essa dívida, mas pela graça do Senhor, a boa nova é essa: a graça do Senhor nos alcançou e alcança aquele que julga e aquele que é julgado. E os dois podem ser alcançados e transformados pela graça maravilhosa do Senhor. A gente não sabe o que aconteceu ao final dessa história. Ela, a Bíblia conta. Agora ele pode ter seguido a sua vida como juiz da vida alheia, ou se sentia como a quarta pessoa da Trindade. Ainda assim, por favor, lembre-se, nem o cumprimento de todos os mandamentos, nem o oferecimento dos melhores presentes asseguraria a eles a condição de pagar a dívida. Se o credor não nos perdoar, estaremos para sempre endividados. Mas o credor, essa é a boa nova de hoje, ele oferece para a gente o perdão. A boa notícia é que ele resolveu perdoar a nossa dívida também. Os versículos 48, 49, mais adiante nós vamos ver, diz assim: os nossos pecados são perdoados, a nossa culpa é eliminada e as garras do pecado não podem nos controlar por causa de Jesus. Quando ele disse para ela: perdoados estão os teus pecados, e as pessoas reagiram: quem é este? O credor é o único que pode perdoar uma dívida impagável, impagável. Jesus encontrou aquela mulher e a perdoou, não por causa do vaso de alabastro, mas porque ela reconheceu que não podia pagar. E porque o seu reconhecimento, está ali no seu quebrantamento espiritual, foi um atestado externo de algo que estava acontecendo dentro dela. Não há nada que a gente possa fazer ou oferecer que possa ser usado como parte deste pagamento. Tudo depende do credor, tudo depende dele. A nossa dívida só pode ser paga em razão da sua ação graciosa. Termina o texto no versículo de número 50. Esta história apresenta o final da personagem mulher que aí está. Veja comigo o versículo de número 50, que diz assim: mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Chegou o Natal. O Natal chega quando nós temos um encontro com Jesus. O Natal chega quando Jesus chega à nossa vida. O Natal chega quando a gente se reconhece endividado, sem condições de pagar essa dívida espiritual, e a graça do Senhor enche a nossa vida e nos dá a bênção e a alegria de sermos perdoados. A nossa conta foi paga, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. O Natal chegou. O Natal chegou, não é quando nós temos a nossa mesa farta, o banquete ali, é a nossa casa grande, e as pessoas entrando e saindo como era a casa do fariseu, casa grande, tão grande, que não houve impedimento para que aquela mulher entrasse. O Natal não é isso.
O Natal não é a festa, o alarido, o grito, os festejos. O Natal não é isso. O Natal é quando Jesus chega na nossa vida e diz: olha, a sua dívida foi paga. E diz mais para nós: a tua fé te salvou. Você é uma pessoa salva pela graça de Deus. Não havia condições de pagar a dívida, mas a dívida foi paga por Jesus na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. O Natal chegou. É esse Natal que chega, que muda a história das pessoas. Vai-te em paz. Meu Deus, aquela mulher chegou atordoada. Vai-te em paz. A paz entrou no coração, pacificou e trouxe serenidade a toda a vida. Eu quero orar com você, e eu quero que você entenda que nós somos os endividados, que nós não temos condições de pagar essa dívida espiritual, que estamos distantes dessa realidade, de conseguir pagar essa dívida, seja com o nosso esforço, com o nosso empenho, ou com a nossa trajetória de caminhada com Deus até aqui. A boa notícia para juízes de plantão, aqueles juízes da vida alheia, que se acham melhores, que se consideram mais espirituais, que se sentem longe dessa prática pecaminosa de A, de B, de C. A boa notícia para nós, que somos pecadores, endividados, que não temos com que pagar, a boa notícia para nós é que a nossa conta foi paga na cruz do Calvário. A boa notícia para nós é que o Evangelho de Jesus nos liberta do peso do pecado, da condenação do pecado e das consequências do pecado. A boa notícia é que o Natal chegou, não porque há festa, não porque há um alarido, há uma celebração, não porque a mesa está posta, não porque há alegria dentro da casa. O Natal chegou porque Jesus chegou à nossa vida. É essa a diferença do Natal. E eu quero pedir ao Senhor Jesus que realize o Natal com você no seu coração também. Nós vamos orar juntos agora, meus irmãos e minhas irmãs. E se você deseja que esse Natal chegue também à sua casa, eu vou convidar você a vir aqui à frente, que nós vamos orar juntos. Vamos clamar ao Senhor por essa bênção à sua casa. Nós vamos orar também, apresentando as nossas súplicas, os nossos pedidos diante de Deus. Também vamos manifestar a nossa gratidão por tudo que o Pai tem nos concedido. Se o Natal chegou aí, ou se o Natal vai chegar, é isso que nós vamos clamar. Venha aqui à frente enquanto estivermos cantando, e nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Tua misericórdia se renova, tua misericórdia se renova, faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova, e faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, o seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, faz tudo novo, novo. Nova vida, nova sorte, o seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, faz tudo novo, Senhor Deus, a sua misericórdia se renova, e ela se renovou sobre nós nessa noite. A dívida espiritual que nós não tínhamos condições, e não temos, e jamais teremos condições de pagar. A boa notícia
é que ela foi paga. Louvado seja o nome do Senhor. O credor resolveu pagar a dívida, perdoar a dívida de ambos, dos que se sentem mais e dos que sabem que não são, dos que perderam a essência e abraçaram a forma, se distanciaram da contemplação e do relacionamento e abraçaram os ritos e as repetições e se fundamentaram numa justificação pelas obras, em vez de abraçarem a justificação pela fé. Mas a boa notícia do Senhor para nós é que o Senhor Jesus resolveu perdoar também aqueles que estavam longe, distantes do Senhor, cujas vidas estavam marcadas por uma caminhada longe do Senhor, mas foram alcançados pelo teu evangelho, seus corações e mentes cheias de uma convicção de pecado, mas ao invés de correrem para longe, de fugirem, cansaram de fugir, e agora correm para a presença do Senhor, porque é na presença do Senhor que há lugar para choro, é na presença do Senhor que há lugar para humilhação, é na presença do Senhor que há lugar para adoração, é na presença do Senhor que há lugar para perdão. A boa notícia, Senhor, para nós é que o Natal não é a casa cheia, porque nem toda casa cheia tem Natal. O Natal não é um banquete farto, porque nem todo banquete farto está associado ao Natal. O Natal não é a festa, a agitação. O Natal é Jesus. E eu quero glorificar o nome do Senhor, porque o Natal chegou àquela casa, e aquela mulher que não foi bem recebida, que seria excluída, expulsa se possível fosse, o Natal chegou para ela, quando o Senhor Jesus disse que a fé dela em Jesus, a fé em Jesus a salvou. Hoje, Pai, aqui estamos para declarar a nossa fé em Jesus mais uma vez, e clamar ao Senhor que por meio do Espírito Santo, vidas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho, e a libertação das amarras, das garras que nos distanciam da presença do Senhor, para que estejamos prontos e preparados para celebrarmos juntos a bênção do Natal, porque o Natal chegou à nossa vida. Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, porque ao entregarmos a nossa vida ao Senhor, ao dizermos coisas simples como: Senhor Jesus, eu quero viver o Natal. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, me receba, me abrace, me acolha. Senhor Jesus, eu entrego toda a minha vida nas Suas mãos. Senhor Jesus, eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Pai, eu quero pedir ao Senhor que aqueles que estão fazendo essa oração sejam transformados pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos enfermos e clamamos ao Senhor que o Senhor os abençoe, que o Senhor os visite. Lembramos, ó Deus, da Eliseuda, lembramos de Dona Orni, mãezinha do reverendo Davidson. Clamamos ao Senhor pela intervenção do Senhor sobre essas vidas. Lembramos do pastor Gilson Bifano, lembramos de Renata Lopes. Clamamos ao Senhor para que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa abençoar e sustentar. Agradecemos ao Senhor pela alta do Coutinho, glorificamos o nome do Senhor, porque o Senhor continua a cuidar da gente. E
nós oramos para que todos os enfermos sejam curados. Oramos, ó Deus, para que cada organismo possa voltar a funcionar plenamente. Oramos por cura emocional, cura de traumas, cura, Senhor Deus, de palavras de morte. Oramos, ó Deus, para que haja cura espiritual em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pela bênção do trabalho e pedimos, Senhor, nos guarde, nos abençoe nesse final de ano, que nosso trabalho seja muito abençoado pelo Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo final dos nossos dias de estudos, pelo começo das férias dos nossos filhos, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelos aniversariantes de vida, pelos aniversariantes de casamento, nós te agradecemos. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. E sabemos, Pai, que todos os nossos pedidos, quando são apresentados diante do Senhor, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Se for da vontade do Senhor, essa bênção chegará. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se não chegar, o Senhor vai nos dar a paz. Por isso, desde já, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.